Internacional e São Paulo ficaram no empate no Beira-Rio e a gente vai falar sobre esse jogo. Acompanhe aqui nesse vídeo mais uma análise de um jogo do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Vem com a gente! Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Agnelli. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí, ativa as notificações para receber todo o nosso conteúdo que a gente tem postado aqui. Então, por favor, se inscreve no canal, tem muita coisa boa e eu vou compartilhar com vocês em breve. A primeira notícia antes de começar esse vídeo é que esse vídeo é em parceria com a Rádio Sportsnet, o portal Sportsnet, a rádio mais amiga do Brasil. Então você pode estar acompanhando todos os vídeos agora em parceria com a Rádio Sportsnet, 20 anos de história, então é um prazer fazer parte dessa família. E vamos lá para acompanhar agora mais um conteúdo e uma análise desse jogo Internacional e São Paulo, que aconteceu nesse sábado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, Internacional e São Paulo chegaram em situações bem parecidas na atual temporada. O São Paulo vem de derrota na Libertadores, perdeu por 4-2 do time da LDU e foi um resultado que trouxe bastante pressão para o time tricolor, principalmente para o técnico Fernando Diniz, fora outras situações extracampos que a gente vai falar daqui a pouco. E o Inter também veio de derrota, um jogo onde marcou o 10º Grenal em que o Internacional não consegue a vitória sobre o seu rival. E isso, além de uma derrota na Libertadores, é uma pressão ainda maior pelo fato de perder para o seu maior adversário, que é o Grêmio. Antes da partida iniciar, a gente teve protesto da torcida do Internacional, protesto também para a equipe do São Paulo, quando estava saindo de São Paulo ali. Alguns torcedores no aeroporto protestaram e o Internacional teve o seu protesto na torcida refletido ali nas arquibancadas. Como assim? Sendo que não tem torcida nos estádios. A torcida não pode estar em campo, mas uma das formas de apoiar o clube, dar o seu apoio, é colocar algumas mensagens, faixas ali atrás dos gols ou no estádio no geral, ali nas arquibancadas. E uma das torcidas organizadas do Internacional retirou essas faixas como forma de protesto, muito pelo fato da equipe ter perdido mais uma vez esse duelo aí contra o seu rival, o Grêmio, pela Libertadores. Então a torcida protestou dessa forma. Na chegada do clube ao estádio, alguns poucos torcedores estavam ali presentes, também protestaram. Então tanto o Internacional quanto o São Paulo está tendo que conviver com essa pressão nesse momento. Para esse jogo a gente teve a volta de Daniel Alves, e Daniel Alves protagonizou aí no início da semana uma polêmica porque o jogador fraturou o antebraço, então estava impossibilitado de poder atuar nas partidas, mas em alguns vídeos nas redes sociais, até mesmo compartilhado pelo próprio jogador, ele aparece tocando alguns instrumentos. Isso gerou um desconforto entre o jogador e os torcedores, muitas pessoas, muitos torcedores, jornalistas criticando o jogador. A minha opinião é que realmente o jogador não deveria ter se exposto dessa forma no momento delicado que o clube enfrentava ali na competição, precisando de um resultado positivo, ou então trazer pelo menos um ponto da partida. E para piorar a situação, o time perdeu lá contra o time da LDU, então aumentou muito mais a pressão. O jogador, acredito que se viu na responsabilidade pela sua contratação, pela sua história, de atuar nessa partida e voltar. Então ele voltou já com uma proteção no braço e voltou depois de 7 jogos fora da equipe do São Paulo, Daniel Alves. E também o jogador Luciano estava de volta. Luciano não atuou na partida do meio de semana do São Paulo pela Libertadores, porque estava suspenso ainda quando atuava pelo Grêmio. E Luciano então voltou para esse jogo contra o Internacional e foi importantíssimo para o resultado. Você vai entender por quê. Bom, falando do jogo, Internacional e São Paulo vieram com propostas bem parecidas para o jogo. É algo que é característico das duas equipes. A gente viu marcação alta, marcação pressão o tempo todo das equipes. Então a gente viu um primeiro tempo ali, na primeira parte do primeiro tempo, até os 30 minutos, um jogo bem disputado, um jogo bem de intensidade. E algo que já é de costume a gente acompanhar nos times do Fernando Diniz e também desse Internacional do Kudê. Em termos gerais, foi um jogo melhor a equipe de São Paulo no primeiro tempo, mas o Internacional conseguiu abrir o placar com o seu artilheiro do ano,
Thiago Galhardo fez o 9º gol dele no Campeonato Brasileiro, já são 14 gols no ano. Mais minutos depois, o São Paulo, em uma falta ali, bola parada, conseguiu empatar a partida com a sua esperança, com a sua boa novidade para esse ano de 2020. Mas no segundo tempo as coisas mudaram um pouco de cenário, o jogo começou logo no início com a pressão do São Paulo ali, onde Marcelo Lomba consegue fazer uma bela defesa e salvar o time do Internacional. E aos 14 minutos do segundo tempo ali, numa entrada um pouco agressiva ali do zagueiro Zé Gabriel do time do Internacional, o árbitro da partida entende que era um lance para expulsão. Eu também vi como uma entrada um pouco desproporcional ali pela área do campo, ali pelo setor ali, e o zagueiro foi expulso, prejudicando ali o time do Internacional, que jogaria os próximos 30, 35 minutos ali com um jogador a menos, e então a gente teria um jogo ataque contra defesa, que foi o que aconteceu. O time do São Paulo continuou tentando atacar, mas com pouca eficiência, com pouca criatividade, e esse é um dos problemas que a gente encontra aí no time do São Paulo para tentar reverter a partida ou tentar gerar alguma situação nova para o jogo. Fernando Diniz até tentou mexer na equipe do São Paulo, na verdade ele trocou várias peças ali com a proposta realmente de agredir, tentar vencer a partida. Ele tirou o zagueiro Léo e colocou Paulinho Boia, mexeu na frente também, trocando Gabriel Sara por Trellis, e Luciano deu espaço para a entrada de Hernanes, mas o São Paulo pouco fez. Nas vezes que chegou ao gol, Marcelo Lomba conseguiu fazer uma bela atuação no segundo tempo. Ainda nos acréscimos ali do segundo tempo, numa bola levantada para a área, Daniel Alves cabeceou já no contrapé do goleiro, que conseguiu fazer a defesa. Foi uma bela defesa no final da partida e conseguiu assegurar o empate para o time do Internacional. Então, pelas situações do jogo, o Internacional sai com esse empate aí que pode ser comemorado. Óbvio, como eu já falei aqui, um empate num campeonato de pontos corridos nunca é bom, vai ser sempre um resultado onde você vai ver pontos sendo perdidos, e isso ao longo do campeonato lá na frente, faltando algumas rodadas para ser decidido o campeonato, vai fazer muita falta, ainda mais jogando em casa. Mas devido às situações que a gente tem vivido por conta da pandemia e os estádios sem o público, a gente acaba jogando em situações onde cada campo é um campo neutro, porque a gente sabe a diferença que faz uma torcida no jogo. Mas independente disso, o fator mando de campo tem que ser levado em consideração. O Internacional tinha essa responsabilidade de vencer a partida, porque na volta do segundo turno vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, mas conseguiu segurar empate, conseguiu segurar a pressão do São Paulo ali, atacando, tentando vencer a partida, mas o jogo terminou mesmo em 1-1. As duas equipes continuam exatamente onde já estavam na tabela, o Internacional em segundo e o São Paulo continua em terceiro ali na tabela. As duas equipes se enfrentaram, era um jogo direto, pensando sim nessa disputa aí, nessa jornada para vencer o Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo somar pontos. E tem Libertadores no meio da semana, gente, tem Libertadores. O São Paulo tem um compromisso dificílimo contra a equipe do River, vai jogar lá na Argentina, e pensando em classificação, eu acho que só a vitória interessa ao time do São Paulo. Mesmo empatando, já se torna uma situação complicada, e perdendo ainda, meus amigos, Fernando Diniz vai se ver aí numa situação muito delicada à frente do clube do São Paulo. E o Internacional está numa situação mais tranquila, mas porém tem que somar pontos, vai jogar contra a América de Cali, precisa pelo menos empatar o jogo, vencendo a partida já classifica, então vai com tudo para poder vencer o jogo, e acredito que vai aliviar um pouco esse momento de pressão. A gente fala muito sobre isso, né? Pressão. O futebol brasileiro é assim, a gente tem que conviver com essa constante pressão, por isso que a gente vê tantos técnicos sendo demitidos, outros sendo contratados, pressão sobre os jogadores, reflete muito na postura de cada jogador fora de campo, e hoje pelas redes sociais a gente consegue acompanhar muitos deles. Então foi o que eu falei no caso do Daniel Alves, que é um líder do grupo, foi um investimento da equipe, definitivamente é um jogador importantíssimo para o São Paulo, o time aí que vem de um jejum, um longo tempo aí sem títulos, e o Daniel Alves é um jogador, uma referência aí para o clube. Então seu exemplo aí fora dos campos, aí, ainda mais nessa fase que o time estava vivendo, precisando dele, se tornou um pouco incoerente, um pouco diferente essa situação do jogador não poder atuar porque estava com fratura no braço e ao mesmo tempo estava ali tocando os instrumentos ali. Então, no momento difícil do time,
No máximo que ele poderia ter feito era ter viajado com o clube para o jogo contra a LDU, mas acredito que ele vai conseguir desempenhar o seu bom futebol assim como ele fez ao longo de toda a sua carreira nos clubes onde ele passou, e esse episódio vai ficar para trás. Meus amigos, então é isso. Esse foi mais um jogo onde a gente pôde trazer a nossa análise, mais um jogo do Campeonato Brasileiro Internacional, que teve aí seu artilheiro marcando mais um gol, Thiago Galhardo, e o São Paulo com a sua boa surpresa nesse ano, Luciano empatando a partida, 1-1 no Beira-Rio, e esse foi o jogo que a gente pôde analisar. Obrigado você que assistiu esse vídeo, obrigado você que está acompanhando o nosso conteúdo, se inscreve no canal, inscreve aí, ajuda a gente a aumentar o nosso público, aí, alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. E claro, a frase que a gente vai dizer sempre aqui, esse é só o começo e a gente vai continuar em busca dos nossos sonhos. Vamos em busca deles, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!